Oi, gente, passou um tempão, passou uns 4 anos, eu acho. Eu sei que eu mudei bastante, minha voz mudou bastante, mas eu fiquei um tempão sem postar no canal, mas por motivos assim, eu esqueci um pouco do canal, mas agora vai ter no mínimo vídeos 2 vezes por mês. Se não for, quando eu puder, pode ter até 1 vez por semana. Mas no mínimo 2 vezes por mês, a cada 15 dias, no mínimo. E também eu vim aqui trazer a novidade de que agora o meu canal ele vai ter 2 temas. Além de biologia, que é o tema inicial, eu também vou falar sobre filmes, empresas, principalmente de animação, que eu gosto bastante de animação e eu também sei bastante desses universos das animações. E por isso eu vou falar sobre animações também. Enfim, mas hoje eu tenho uma pergunta para começar o assunto desse vídeo. Já imaginou como era o mundo alguns milhões de anos atrás? Esse é o assunto do nosso vídeo. E que talvez até vire uma série. Nós vamos falar sobre a Era Mesozoica, mais conhecida pelas pessoas como Era dos Dinossauros. Terminou há 65 milhões de anos atrás, no que a gente chama de extinção Cretáceo-Terciária, que foi causada pela queda de um meteoro enorme na região atual da província de Yucatán, no México, e que causou a extinção dos seres que andavam naquela época, que eram répteis de diversos tamanhos e formas chamados dinossauros, que no latim significa lagarto terrível. Grande parte dos dinossauros foram extintos, exceto por uma classe de dinossauros que, surpreendentemente, ainda está por aí, que são as aves modernas. Sim, as aves modernas são dinossauros, mas elas caem na classe que nós, cientificamente, chamamos de dinossauros avianos. E foram o único tipo de dinossauro que sobreviveu à extinção. Mas afinal, como é que isso começou? Então, a Era Mesozoica, a gente divide ela no que nós chamamos de períodos. Existem 3 períodos. O Triássico, que é o primeiro, o Jurássico, que é o do meio termo, e o Cretáceo, que é o último. A gente também divide esses períodos em subperíodos, mas aí a gente já não vai entrar muito nisso, senão fica muito complexo. Nós vamos começar falando do Triássico. O Triássico, ele aconteceu depois de algo que a gente chama de extinção permotriássica, que foi literalmente a maior extinção que o planeta Terra já passou. A gente poderia dizer que foi uma catástrofe extrema, porque teve muitos vulcões ativos, meteoros voltaram a cair na Terra em grande quantidade, um aumento de temperatura do nada, eu digo do nada, um aumento de temperatura. Em mais de 95% das espécies de animais do mundo foram extintas. Só 5% sobraram. Sabe o que é 5%? Só sobraram 3 espécies de animais terrestres e 2 de animais aquáticos. De todas as que existiam naquela época, a partir dessa extinção. A partir de uma dessas 3 espécies terrestres, a partir do período Triássico, começaram a surgir os primeiros répteis, assim, mais evoluídos. Os dinossauros, eles surgiram também nessa época. Um exemplo de dinossauro que surgiu nessa época, que foi dito ser um dos primeiros de todos, é o Euroraptor. Um dinossauro que tinha mais ou menos 1,20 m de altura e era carnívoro e bípede, ou seja, andava nos 2 pés. Ele existiu mais ou menos na região da Ásia Central e ele era o que a gente chama de protodinossauro. Ele não chega a ser um dinossauro, mas estava no caminho para ser um. Mas o que mais surgiu nessa época foram os pterossauros e répteis marinhos. Porque, como eu falei num vídeo muito antigo meu, o que a gente chama de dinossauro voador e dinossauro marinho não é dinossauro. São répteis voadores e répteis marinhos. Eles surgiram em grande quantidade no início do período Triássico. Alguns exemplos são o Dimorphodon, que era um réptil voador que se alimentava de insetos e viveu mais ou menos na região da Europa, e o Ictiosauro, que era um réptil que lembrava um golfinho e que existia em grande parte dos oceanos do mundo. Outra coisa que aconteceu no período Triássico foi a diversificação das plantas,
com a diversificação das gimnospermas. A gimnosperma é o tipo de plantas que inclui pinheiros, árvore de Natal, sabe? Aquelas árvores que a gente vê mais em filme americano. Então, são esses tipos de árvores. Vale a pena lembrar que o planeta estava se recuperando de uma grande catástrofe nessa época. Então, muitos animais ainda estavam num período de ressurgimento. Após o período Triássico, tem o período Jurássico, que foi um período que ficou famoso principalmente pela saga de filmes Jurassic Park e Jurassic World. E realmente, se a gente for analisar as espécies de dinossauros que aparecem no parque, muitas delas realmente são do período Jurássico. Por exemplo, o dinossauro com placas nas costas, que a gente vê no filme, chamado de Stegossauro, é do Jurássico. O com pescoço longo, chamado Brachiosauro, também é Jurássico. Mas o período Jurássico foi conhecido justamente por isso, pela evolução e diversificação dos dinossauros terrestres. Outra espécie de dinossauro que viveu durante o período Jurássico foi um predador chamado Alossauro, que foi uma espécie que viveu aqui na América do Sul, inclusive, só que mais para a região da Argentina e do Peru. Ele era um grande predador e era conhecido por fazer emboscadas para suas presas. Apesar de que ele não era do mesmo tamanho que o enorme Tiranossauro Rex, ele ainda era formidável nas caçadas. Não só isso, mas como no período Jurássico, surgiram outras espécies de animais muito importantes. Por exemplo, no período Jurássico foi quando surgiram os quelônios, que é a família de répteis das tartarugas, jabutis e cágados, que surgiram nessa época a partir de espécies de répteis que voltaram parcialmente para a água e começaram a desenvolver um casco duro nas costas. Os jabutis surgiram quando esses répteis voltaram para a terra e se tornaram 100% terrestres. E os cágados vieram quando os répteis que viviam em água salgada se adaptaram para a água doce. A maior espécie de tartaruga que existe no mundo, chamada de Archelon, viveu mais ou menos durante a época Jurássica. Ela era mais ou menos do tamanho de um carro e nadou sobre todo o Oceano Pacífico. Outros tipos de animais que surgiram nessa época foi a maior variação dos insetos. Nessa época surgiram mais insetos como formigas e as protoborboletas, que são semelhantes a borboletas, mas não são 100% iguais. Entre os répteis aquáticos e voadores, vale a pena mencionar que os répteis voadores também mais famosos surgiram nessa época também, como o famoso Pteranodon e o Pterossauro. Essas espécies são aquelas que nós vemos no Jurassic World, atacando as pessoas e os helicópteros, se bem que na vida real eles se alimentavam quase exclusivamente de peixe e pequenos animais. Falando em pequenos animais, foi também durante o período Jurássico que os primeiros mamíferos surgiram, na forma de pequenos roedores. E finalmente, na água, nos oceanos, teve a diversificação de animais como os tubarões e peixes de cartilagem, que são peixes que não têm espinha, e principalmente a diversificação também dos répteis marinhos. O enorme Elasmossauro, um réptil marinho com pescoço gigantesco, surgiu durante o período Jurássico e viveu em regiões do Oceano Atlântico e uma parte do Oceano Pacífico. E finalmente nós temos o último período, que apesar de ser o menos famoso, contém um dos maiores astros entre os dinossauros, que é o período Cretáceo. Foi nesse período que o astro dos dinossauros, intitulado Rei dos Dinossauros, o Rei dos Répteis Terríveis, seu nome literalmente significa Lagarto Tirano Rei, Tiranossauro Rex. Ele surgiu na metade do período Cretáceo e foi praticamente a forma que a natureza encontrou de fazer o seu primeiro maior predador terrestre. Ele viveu exclusivamente na América do Norte, apesar de que tem indivíduos que se sabe que viveram na região da Austrália, apesar de que isso não é 100% comprovado ainda. Ainda assim, no período Cretáceo também tiveram grandes duas evoluções muito especiais para o planeta Terra. O surgimento das plantas angiospermas. Que plantas são essas? São plantas que possuem flores e frutos. Foi praticamente nessa época que as primeiras flores surgiram. Também as primeiras frutas também surgiram. Antes disso, os dinossauros herbívoros que se alimentavam de coisas que vinham de árvores, se alimentavam de nozes, que eram mais próximos de sementes que existiam nessa época.
Também vale a pena mencionar que com o surgimento das flores, também surgiram os insetos polinizadores, as borboletas, que vieram das protoborboletas de antes, que diminuíram de tamanho, já que as protoborboletas eram enormes. E também surgiu as abelhas, que são literalmente os polinizadores mais importantes do mundo. Sem as abelhas, as plantas de hoje em dia não conseguiriam se reproduzir direito. Vale a pena mencionar que durante o período Cretáceo, teve a diversificação dos quelônios, com mais espécies de tartarugas, jabutis e cágados surgindo, a diversificação imensa de formigas, como por exemplo, sabe-se que a espécie da formiga de pote de mel, que é uma espécie que guarda todos os seus nutrientes na parte de trás do seu corpo, surgiu nessa época. Um inseto que eu esqueci de mencionar, mas que todo mundo odeia e que está aí desde o período Triássico é a odiada barata. A barata está presente no planeta Terra desde a era dos dinossauros. E se tem dados de que ela era muito maior do que é atualmente. No período Cretáceo, elas estavam diminuindo de tamanho. Nos oceanos, surgiram grandes predadores como o mosasauro, que aparece no Jurassic World. Dizem que o mosasauro também foi quem deu origem às cobras modernas, depois que, de alguma forma, ele mudou para a Terra. Sabe? Vale a pena mencionar que nos céus também grandes predadores surgiram, como o Quetzalcoatlus, que foi o maior pterossauro ou réptil voador a existir. Ele era maior que uma girafa. E mesmo com todo esse tamanho, ele focava em atacar dinossauros bebês e pequenos animais. Ele viveu hoje aqui na região que é na América do Sul. Porém, a era dos dinossauros foi interrompida com a queda do grande meteoro na província de Yucatán, no México. Apesar de que a extinção não foi imediata. Quando o meteoro caiu, muitos tsunamis aconteceram e muitas tempestades, e isso matou muitos dinossauros. Mas junto com isso, depois uma grande nuvem de fumaça se ergueu no céu, cobrindo o sol e criando o que a gente chama de inverno nuclear. Sem sol, as plantas começaram a morrer. Sem plantas, os dinossauros que comiam plantas começaram a morrer. E sem esses dinossauros, os carnívoros que comiam outros dinossauros também morreram. Poucos seres sobreviveram, como as aves, como o Archaeopteryx, que foi a primeira ave que surgiu no mundo. As aves sobreviveram por causa do seu tamanho diminuto e por precisarem de menos comida, sendo os únicos dinossauros que sobreviveram a essa extinção. Mamíferos, que na época já existiam na forma de pequenos roedores, também sobreviveram por armazenar comida e também por causa do seu tamanho diminuto. Vale a pena mencionar que mesmo se não fosse pela extinção dos dinossauros, nós não existiríamos e nenhum mamífero atual existiria, pois os dinossauros retardavam a evolução dos mamíferos. Mas afinal, você imagina como eram os continentes nessa época? Os continentes mudaram bastante desde o início da era Mesozoica. No início da era Mesozoica, existiam dois grandes continentes, Gondwana, que ficava no sul, e Laurásia, que ficava no norte. A Laurásia depois virou América do Norte e Eurásia, e a Gondwana virou o restante dos continentes, ou seja, América do Sul, África e Oceania, além da Antártida. Durante essa época, o clima era muito diferente. Então hoje, enquanto a América do Norte é meio fria, antes ela era um paraíso tropical. Sério, era muito tropical. E o Brasil era um deserto, no nível do deserto do Saara. Por isso que atualmente nós não temos muitos fósseis de dinossauros brasileiros. Grande parte dos fósseis são de répteis voadores, como Ma'aradactylus ou Cearadactylus, que são duas espécies de répteis voadores que foram encontradas aqui. Em contrapartida, a região da Argentina e o sul da América do Sul também era um paraíso tropical por causa das montanhas, que, ironicamente, não deixavam a umidade passar e por isso se acumulava ali, fazendo que aquilo tudo virasse uma selva, uma bela selva. O norte da Europa e da Ásia também era tropical, mas também tinha vários desertos em todos os lugares. A Oceania era conectada com a Antártida, e ambos eram os lugares mais tropicais do mundo. Tanto que um dinossauro encontrado na Antártida, chamado de Criolophosauro, tinha cores extremamente vibrantes no topo da sua crista, o que são características de espécies de zona tropical. A África era bastante desértica, apesar de também ter várias regiões tropicais. E hoje nós sabemos que isso mudou muito por causa da mudança climática. Não a que está acontecendo atualmente, que está esquentando o planeta,
mas outra que aconteceu muito antes da gente, que esfriou o planeta. Tanto que, como aparece rapidinho no filme O Bom Dinossauro, quem não viu o filme ou não prestou com muita atenção, lembra que o pai do dinossauro Arlo foi morto por causa de uma enchente. E isso seria o que acontecer. Querendo ou não, os dinossauros seriam extintos mesmo se o meteoro não caísse por causa das mudanças de clima repentinas do planeta. Vale a pena mencionar que só porque não tinha muitos dinossauros no Brasil por causa do clima árido e porque pareceu o deserto do Saara, não significa que não tinha dinossauros no Brasil. Tinha até alguns bons exemplos, como o Uberaba titã, um dinossauro da família do Brachiosauro, ou seja, um dinossauro herbívoro de pescoço longo, que apesar do nome dizer que é encontrado em Uberaba, não foi encontrado em Uberaba, ele foi encontrado em uma região de Minas Gerais, onde tem um dos maiores sítios arqueológicos. Mas vale a pena mencionar que muitos dinossauros de grande porte do Brasil que são encontrados aqui, também são encontrados na costa oeste da África, pois essas eram quase conectadas na época. E é possível que os dinossauros que chegaram aqui no Brasil só chegaram porque vieram da África, mas eles ainda assim são dinossauros brasileiros. E um melhor exemplo pra gente aqui, que é do Nordeste, é uma espécie de dinossauro da família do Velociraptor, chamada Santana Raptor, que recebeu esse nome por causa do seu descobridor, que tinha como sobrenome Santana, que foi descoberto na região do Ceará, perto de Fortaleza. Ele é conhecido por ser ainda enigmático para todos os paleontologistas do mundo, porque ninguém sabe se é realmente uma espécie ou se é um caso de quimera. Quimera é um caso de quando vários ossos de vários dinossauros diferentes são colocados juntos e dito ser uma espécie só. Geralmente um método utilizado por vendedores ilegais de fósseis para conseguir atrair mais atenção para sua mercadoria. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quero que deixem um like, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para receber todas as notificações. E podem esperar que vai ter mais vídeos agora, no mínimo 2 vezes por mês. Por isso, só vou encerrar aqui com a musiquinha do início, pra descontrair um pouco, né?